Olá, eu sou Gerson Deliano e esse é o Monodrama Papo com Baco. Só que hoje a gente tem uma novidade para você. A gente costuma trazer grandes atrizes, grandes atores para fazer um monólogo de 3 minutos, isso aí você já está sabendo, né? Toda semana rola um videozinho. Aliás, dois, né? Que é o monodrama texto na terça-feira e o monodrama, o Papo com Baco na quinta, que antecede o artista que vai aparecer na terça. Só que a gente está enveredando por outros caminhos da arte, que são muito interessantes e que dizem muito a mim. Né? Porque eu vim da música e isso tem tudo a ver. A gente está trazendo compositores para falar sobre as histórias das letras, as histórias das canções, por trás, as histórias que as letras têm. Né? Por trás você vai saber como é que o cara e por que, o que motivou ele a escrever aquele determinado texto. E eu não podia começar melhor esse programa, essa nova versão aí do monodrama. É claro que a gente vai estar considerando atores e músicos e todo mundo aqui, porque tudo faz parte da mesma coisa, tudo faz parte da arte. Não podia começar melhor do que hoje, que eu estou aqui com Guto Dias. Guto Dias é um grande cantor daqui da cidade, vocalista, criou várias bandas, tinha Epidemic lá nos anos 90, e daí fez a Primal, e hoje ele tem uma grande banda, uma das maiores bandas da cidade, sem dúvida, que faz turnê no exterior e está levando o nome de Curitiba e o nome do Brasil para fora com um puta som, que é o Guto Dias da The Secret Society. Então, rola a vinhetinha e eu já volto com esse papo, vinhos e outras coisitas mais com o Gugu. Falou? Papo com o Baco, tá? A máscara já tirei ali. É isso aí, seguindo os protocolos, Gugu, obrigado, cara, você ter vindo aí. Obrigado pelo Né, convite. inaugurar esse novo projeto da gente aí que vai trazer músicos e principalmente compositores. Né? A gente estava falando no telefone que é uma coisa que é bacana saber a história de cada canção, né? Como é que ela foi criada, porque o público não tem acesso a isso. E quando tem é muito legal. Né? É uma curiosidade bacana. Então a gente vai falar sobre algumas letras, você escolheu uma música específica para a gente conversar sobre ela. Mas antes, dá um apanhado assim da tua carreira. Tu começou com a Epidemic, lá em 90. A Epidemic foi, na verdade, ela começou em 86, aqui em Curitiba, né? Foi a primeira banda de thrash metal da cidade. A gente chegou a ser referência no Brasil, assim. Eu lembro que saía nas revistas da época. Na cena local, nós éramos considerados assim a grande banda de Curitiba nos anos 80. Epidemic durou ali 3 anos. E era na linha, qual linha assim que vocês, quais eram as influências da Epidemic? Era Slayer, era isso aí, Metallica? era Slayer, Metallica, Exodus e as bandas brasileiras também, né? Sepultura, Dorsal que tinha um Atlântica, puta mercado, né, cara? Vulcano. Nessa época, os anos 80, o Brasil foi muito forte no thrash metal e no metal, né? Por causa da Cogumelo, né? Exatamente. Cogumelo estourou, foi um grande fomentador desse cenário, né? E com o fim da Epidemic, nos anos 90 eu formei a Primal, que daí tinha uma pegada, era metal também, mas tinha uma pegada mais indo pro industrial e também pegando um pouquinho do grunge, que também era um estilo que estava começando nos Estados Unidos lá. Quando eu cheguei aqui, tu estava montando a Primal, quer dizer, tinha Epidemic, mas eu não cheguei a pegar a Epidemic. Mas a Primal me lembrava um pouco o Circus of Power, essas bandas aí, né? Tem bastante influência de Circus of Power, Danzig, Prong. E a Primal durou, sei lá quantos anos, quase 18 anos de banda. Puta, né? foi um tempão. Foram 18 anos com certos hiatos aí durante a carreira. E com o fim da Primal... Shows no Aeroanta, lotado. Shows no Aeroanta, a gente tocou bastante pelo Brasil também. Tinha uma questão também muito cenográfica, muito de teatral, né? No começo da banda não tinha isso, a pegada era rock and roll mesmo, uma coisa mais crua, mas conforme a gente foi desenvolvendo musicalmente a banda e pegando novas influências e ouvindo coisas diferentes, eu cito que a maior influência para mim, a pegada cenográfica e de performer no palco foi o Peter Gabriel do Genesis. Né? Maravilhoso. Foi a grande influência assim, para eu começar a fazer aquelas coisas de pintura corporal. A gente vai mostrar as fotos quando for rodar o clipe. Mas já explica para os caras, era uma coisa muito louca, assim, era você pintado o corpo inteiro. Eu era super cabeludo e nessa época aí eu raspei o cabelo e tocava quase que seminu. Usava só uma sunga e pintava o corpo inteiro, uma pintura meio tribal, assim, vamos dizer.
e usava um colar de ossos. Isso. E levava o esmeril pro palco. Uns dentes também. de marfim, um troço assim, isso, né? Isso, eram uns dentes de marfim. Eu tenho esses dentes até hoje. É. Fica pendurado no meu pedestal do microfone. Assim. Pô, velho. E daí a gente começou a pirar nessa performance mais... Daí que a gente foi realmente E a história do industrial, esmeril né? que você estava falando. É, o esmeril, né? Como é que foi essa ideia de trazer um esmeril pra cena? Assim, aquilo não era perigoso, não podia queimar? Era perigoso. Eu me arrisquei algumas vezes com o esmeril, assim, porque eu não usava luva, nada. Pegava simplesmente um pedaço de ferro e enfiava no esmeril ali, né? E não voava nas pessoas? Voava nas pessoas. Essa era a intenção. Assim. Quando o palco era pequeno, era mais interessante, assim, porque você colocava o ferro no esmeril, ele jogava as faíscas para frente, né? E isso veio muito da influência do industrial mesmo, né? De bandas como a Sturz Neubauten, Tá, que eu estava ouvindo bastante isso na época, né? Daí eu peguei essa coisa. Essa pegada alemã, underground. É. E daí tinha também, o que mais que tinha ali? Tá, e não queimava ninguém, não tinha perigo, na era verdade, só a essas coisa faíscas cênica aí mesmo. são super cênicas, assim, né? Ela não queima, você pode colocar a mão, assim, queima um pouquinho, mas... E qual era o teor das letras? Vamos começar a falar das canções. Bem, no Primal, eu acredito que a gente até era um pouco mais, vamos dizer, politizado, assim, Tá. Letras mais carregadas de conteúdo mais político, mais críticos, né? Críticos à sociedade em si, né? E deixa eu ver se eu consigo lembrar alguma que eu possa citar, assim, mas eram letras com um cunho bem mais Mais social, e tá. agressivo, assim. Né? Tá. E daí, partindo da Primal, você pegou uma grande parte da Primal, da formação da Primal, e criou o que é o The Secret Society. Exatamente. É mais ou menos isso? O Primal, a base do Primal sempre fui eu e o Fabiano, que é o guitarrista. Sempre teve ali a mudança de bateristas e baixistas durante a carreira da banda, mas eu e o Fabiano sempre fomos os únicos integrantes que mantiveram desde a primeira formação até a última. E o Primal acabou em 2011, foi o último show que a gente fez, e a gente se separou, né? Cada um foi partir para os seus projetos individuais e coisas da própria vida. E em 2016, o Orlando, que é o nosso baterista, o baterista da Secret Society, que foi baterista da Primal em uma das formações, ele entrou em contato com a gente querendo retomar a Primal. Tá. Falou, pô, vamos voltar com a Primal, né? Um projeto bacana. E eu e o Fabiano, a gente já estava assim, tipo, não, Primal ficou no passado, não é... Já virou a página, quer fazer outra virou coisa. A página, exatamente. A gente queria fazer uma coisa diferente, sem se prender muito ao universo do metal, e veio a ideia de formar uma nova banda. E começou exatamente isso aí. No finalzinho de 2016, a gente começou a fazer os primeiros ensaios, sem ter exatamente ainda um direcionamento musical, e sem ter nome da banda ainda, não estava definido que seria o The Secret Society. E desses primeiros ensaios saíram músicas icônicas, assim, que a gente toca até hoje no show, que é The Architecture of Melancholy, que é essa que a gente vai falar. The Seedwalls. Então a gente começou a trabalhar isso. Então o ano de 2017 inteiro foi um ano que a gente só se reunia em estúdio para compor. Então ficou um ano trabalhando isso. Um ano compondo para ter repertório para daí fazer uma apresentação. Tá. Que aconteceu, o primeiro show da banda foi em dezembro de Então começou 2017. tudo muito preparado, assim, muito pensado mesmo, né? A gente já tinha esse background de tocarmos juntos, então de a gente entender já o que tinha dá certo, o que não dá. né? E a gente acabou também trazendo outras influências, né? Nada muito novo, né? A gente acabou voltando para os anos 80, que era quase que a nossa raiz, assim. E trouxemos a influência do metal e também trouxemos muita coisa do pós-punk, Tá. que é uma coisa que a gente sempre gostou e que a gente nunca tinha praticado. Então a gente trouxe para a ideia, para o embrião da Secret Society, a ideia de mesclar uma coisa mais pesada e mais sombria com o pós-punk, que também tem esse lado sombrio, né? Sim. Pega exemplos aí do Joy Division, The Cure. São bandas que têm um apelo... The Mission, Six and the Benches, essa galera aí. São as nossas grandes influências, né? Tá. Tem esse ar sombrio, né? Então a ideia da banda sempre foi ser uma coisa mais sombria. E não tem muita banda que trabalha em cima disso no Brasil, né? A gente acabou descobrindo isso fazendo a banda. É. A gente tá sendo... O pessoal comenta,
Pô, Não tinha esse som no Brasil. ninguém fazia Não. isso, né? Essa mistura de... Eu lembro quando pintou o primeiro do The Cult, e a gente ficou impressionado, porque aquilo ao mesmo tempo não era heavy metal, mas tudo que era cara que gostava de metal gostava daquilo. Gostava. Né? Então pra gente até era um tilt na cabeça. Porra, não posso gostar, porque era porque- radical naquela época. Exatamente. Não posso gostar disso aqui porque isso aqui é meio pop. Na época do Epidemic, você falar que gostava de Cure ou alguma coisa assim, você... Nossa, mas como? Daí os caras chegam com Love, né? Que é um álbum que mudou uma E geração. tem essa coisa do hard rock, né? Mas também é gótico. Tem aquela- Sim, as guitarras Você não cheias de consegue efeito. exatamente colocar um label, né, para aquilo. Né? Tá. Eles estavam caminhando também por um... Por uma descoberta, né? Exatamente. E vamos falar da letra, da temática. Você segue alguma linha que você... Não que se aprisione a ela, mas o que te interessa falar com a The Secret Society hoje em dia, assim? Qual que é a pira das letras das canções? Então, acho que até é válido falar isso porque foi uma coisa que chegou a ser... Hoje em dia eu vejo como engraçado, mas essa ligação que o Orlando fez para mim, ela aconteceu no dia que eu me divorciei. Olha. No dia que a minha ex saiu de casa com a minha filha e foi embora. Aconteceu no mesmo dia. E o Orlando ligou para mim e falou, pô, vamos fazer a banda? Eu falei, cara, vamos. Agora é a hora de eu voltar a tocar, porque eu estava nesse ato de não estar trabalhando com ninguém. E nesse mesmo dia eu peguei o violão em casa e escrevi Fields of Glass. Daí foi uma letra que eu trabalhei o quê? A impermanência das coisas. A impermanência da vida, uma coisa até meio do budismo, assim. Tá. Você está preparado para... Que tudo tipo acabou. Sim. Já começou outro, acabou também, já A começou. impermanência das coisas. Exatamente. Esse é o tema da música. Tá. Né? Então eu me coloquei ali como uma pessoa caminhando sobre fields of glass, né, sobre campos de vidro, uma pessoa toda machucada, mas ela passa por tudo isso e começa novamente, como fosse o renascer da fênix. Assim. Tá. Então você tem muitas imagens literárias, né? Bastante. Você deve ser um leitor assíduo. Também sou um leitor assíduo, né? Muitas das letras são influenciadas tanto por literatura como por cinema também. Tá. E a vida, né? Mas eu tenho bastante isso, eu trago muita coisa do Então do você cinema. vem com muita metáfora. Muita metáfora, Tá. muita citação, muita coisa roubada. Que a gente estava conversando Como sobre você isso, falou, né? Que tem um livro Roube chamado como Roube arte. como Artista. E a gente estava falando que na verdade são modelos que você segue até chegar na tua identidade, né? Então tá, continua aí que eu não quero te atrapalhar. E um tema recorrente que, até pelo fato de ser sombrio a banda, é a morte, né? Um tema recorrente, mas não exatamente vou morrer, não sei o quê. Mas o entendimento da morte. Tá. Né? E, por exemplo, dos 3 singles que a gente lançou, né? Fields of Glass, Deciduous e The Architecture of Melancholy. Deciduous, por exemplo, é uma música que a minha influência foi Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá. Inclusive eu cito, em um trecho da música, eu sinto o prefácio do livro no meio da letra da música. Que eu falo exatamente isso aí, né? Como se fosse o morto falando. Como se ele estivesse falando através da música, né? E essa coisa de carpe diem, né? Aproveite o dia. E a questão da morte, ela te incomoda ou não? Hoje em dia, como é que é? Chegou a ter medo da morte? Não exatamente o medo da morte, o medo de não fazer tudo antes da morte. Entendi. De não dar tempo. De não dar tempo de fazer tudo, porque a gente está em constante E com a idade evolução, vai piorando. Né? A gente quer sempre estar produzindo cada vez mais e você não quer que ela chegue, porque você tem muito a entregar ainda. E né? cada vez que você faz coisa, você vê que tem mais coisa para aprender e que parece que não vai dar tempo. E realmente não vai dar tempo. Não vai. Para conhecer lugares, ler livros, escutar músicas. Mas o lance é não ficar parado, que pelo menos você faz a maioria das coisas. Exatamente. Inclusive, é engraçado falar disso. A gente está escrevendo um álbum novo agora. Tá. E a gente tem um quadro no estúdio que a gente vai anotando o nome das músicas e vai colocando elas em ordem. E a gente estava praticamente com o álbum definido. E um dia eu estava em casa, saí para fumar um cigarro no quintal, olhei para as estrelas assim e pensei,
putz, qual será a última música que eu vou ouvir antes de morrer? Daí eu escrevi The Last Song, Tá. que vai ser a última música do álbum, agora novo, que eu falo exatamente isso aí. Qual será a sua última música que você vai ouvir antes de morrer? Tu sabe que louco, tá falando isso? Ontem o Julián me mandou uma música nova. O Julián tem um estilo aí que ele tá criando que eu falei que é metal psiquiátrico, porque é muito louco. Daí ele mandou pra mim, ele falou, eu sei que você odeia, manda aí. Mas não é que eu odeio, eu não compreendo. Mas ele mandou uma, velho, maravilhosa. Daí eu peguei minha bike, tava na casa do cara que faz uma série comigo, peguei minha bike e eu falei, cara, eu posso morrer ouvindo essa música. E o cara que fez essa música não vai saber, que foi a última coisa que eu ouvi, foi um som dele. Né? Porque eu tava pensando já em morrer atropelado. De estar na bike ali, ser atropelado por um ônibus. Porque a música tira a gente um pouco do opa, você começa a entrar naquilo que você tá ouvindo e às vezes você se distrai, né? E é o tempo suficiente para um ônibus te pegar, por exemplo. E quantas pessoas devem ter morrido escutando alguma coisa? Exatamente. Né? E quantas pessoas que às vezes deixam como desejo, eu quero que no meu funeral toque tal música. Ah, eu fiz a minha, Wrecking for My Death, que eu gravei no primeiro disco da Tempest Waltz. Nem sei se vai rolar, mas a morte vai rolar. Tá a música eu não sei. Mas tomara tá que tem no compacto lá. Eu cheguei a fazer, porque, né, vamos dirigir o próprio funeral. Sim. Eu pensei mais ou menos. E que seja uma festa com muita música. Ah, também, eu né? acho, eu cara. Espero que eu seja acho. Assim. Eu acho que mais ou menos é o medo de não dar tempo, mas também da perda, né? Porque é muito difícil eu perder. Porque quando você morre, você perde todo mundo, né? Você perde todo mundo. E você não perde só a vida, você perde todos os amigos, assim, você vai ter que fazer amizade se existir outro lance em outro lugar, com outra galera. Porque aqui, esses aqui vão ficar aqui. Então eu acho que isso é o mais doloroso da história, assim, não poder mais ver ninguém. Se é que, né? Mas é viagem. Mas fala sobre, vai falando sobre a letra dessa que você escolheu, que a gente vai rodar então, o clipe. A The Architecture of Melancholy, a arquitetura da melancolia, foi uma das primeiras músicas que a gente escreveu. É a nossa primeira música de trabalho, que é o nosso primeiro videoclipe também. E essa música, eu sempre tive muita ligação com o clima de Curitiba, essa coisa meio nublada e chuvosa, e prédios. Que a né, gente falava dos anos 90 que a gente era Seattle, né? Eu morei muitos anos no centro, mesmo no centrão, assim, então tinha essa coisa mais fria, né? Então eu vim com essa ideia, assim, do... Tipo, eu fiz um paradoxo entre as pessoas vivendo dentro dos prédios, né? Dentro das suas casas isoladas, nessa coisa fria, e as lápides do cemitério, né? As pessoas morando dentro dessas coisas. Então fiz cada um na sua caixinha. Cada um né? na sua caixinha, e tem uma coisa melancólica nisso, né? E daí eu comecei a pesquisar sobre... Porque veio o título, né? A arquitetura da melancolia veio o título. Então o título veio antes para veio antes, assim. Eu comecei a pesquisar e acabei caindo num cemitério na Itália, o cemitério de Modena, na Itália, que é uma obra arquitetônica de Aldo Rossi, que é um dos primeiros cemitérios verticais. Ele é praticamente um prédio, Tá. e é um cubo muito bacana, parece um prédio, e é um cemitério, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, fechou essa ideia, né? Do cemitério e dos prédios. E daí nessa letra eu comecei a encher de referências. Eu falo da Primal, na primeira frase da música eu falo from the primal heartbeat, da batida de coração primal, né? Tá. De tudo que ele começou, porque a gente começou como Primal ali, os integrantes da banda. Faço citações ao Blade Runner, faço citações ao próprio Neubauten, que é uma grande influência minha. Então tem um monte de referências, um monte de coisinhas bacanas ali para você esmiuçar, Tá. né? Cheio de metáforas, né? E o encaixe, como é que funciona? Surge a canção, a música, e depois você coloca a letra, ou ao contrário? Como é que é o teu processo? Acontece Tudo. Tudo. De qualquer maneira. Tem coisas assim, por exemplo, eu normalmente escrevo as letras antes de ter a música. E no ensaio começo a escrever a música e eu pego lá várias letras assim, e pego uma lá.
opa, essa aqui encaixou na métrica, vamos trabalhar essa letra para essa música. Tá. Então acontece assim. E, por exemplo, às vezes acontece tipo de uma letra sair de cara, assim, a música e a letra encaixam de primeira, putz, ali no primeiro ensaio você já está definido a música. Você mexer em nada, né? E daí às vezes eu fico 6 meses trabalhando uma letra na música, a música já está acontecendo. Entendi. E eu continuo trabalhando na letra. Na gravação do álbum Rise of Fire, eu cheguei no estúdio, eram 10 músicas que a gente gravou, pelo menos 5 músicas estavam definidas e prontas. Outras eu estava gravando com a caneta ali, escrevendo, ainda decidindo qual frase ficaria melhor, qual palavra ficaria melhor, e riscando. E às vezes vendo essa coisa da métrica. Porque é um processo de encaixe, né? Você tem que escolher a palavra perfeita que vai caber ali. A métrica, a rima, e às vezes o sentido que você quer dar, né? Então... Eu acho também que tem essa coisa de desvalorizar muito o letrista, né? Mas o letrista ele é escritor, não tem como ele não ser, ele é um escritor. E ele usa da metáfora para compor aquele som, quer dizer, para dar estrutura para aquela melodia. E tem quase que uma prisão que a gente tem, que a gente pode ir até um lugar, porque é o que nos permite a música. Não vai ser qualquer palavra que a gente queira que vai pôr ali. É a palavra que nasceu para estar ali, não é meio assim? E cantando em inglês também tem essa tem coisa que também. a gente tem que trabalhar, de uma certa maneira, rimas e tentar se aproximar o melhor possível da melodia da música para conseguir fazer esses encaixes. Assim. Tá. E a pegada, apesar da pegada ser sombria, isso não influencia de alguma forma na tua vida? Não, né? Acho que é pelo contrário, talvez. Eu gosto de passar isso no palco. A vida é ensolarada. Letras. Sim, a vida é ensolarada. Apesar de Curitiba, mas a vida é ensolarada, assim. Entendi. Mas é legal ter esse... Porque eu acho que é meio isso, né? Pra gente não fazer besteira, a gente canaliza para um lugar, né? Pra não ficar tão triste, você joga a tristeza na arte. E essa coisa que você falou que o cara te ligou num dia apoteótico, né? Eu penso assim que a arte sempre salva a gente. Se você tiver, principalmente nessa pandemia aí, né? Os artistas sofreram muito porque eles foram impedidos de fazer o que eles sabem fazer, que é a única coisa que eles sabem fazer, né? Uma coisa que eles fazem melhor. Então, quando a gente é impedido de fazer isso, a tristeza bate, né? Então, uma maneira da gente não se matar antes do tempo, né? Antes do tempo que eu digo que há possibilidade sempre, mas é por causa da arte, né? Não sei se tu... Nesse nosso primeiro álbum, Rights of Fire, também tem uma música que fala sobre suicídio, que é The Final Cut. Tá. Que o título, todo mundo vem e fala, Pink Floyd. Pink Floyd. Fala, não, eu adoro Pink Floyd, tem a ver com Pink Floyd, mas o Final Cut é o corte final mesmo. Tá. E a Memento Mori, que eu gosto muito. O Memento Mori também, ela quase que uma continuação da Deciduous, que eu falei antes, que tem aquela referência ao Machado de Assis. E a Memento Mori veio... Eu estava lendo Bobok, de Dostoiévski, que é o cara que senta no cemitério lá e começa a ouvir os mortos conversando. Daí me veio essa ideia, né, de novamente ser o protagonista, ser a pessoa que já morreu, falando, né? E ela fala, Memento Mori, né? Aproveite, né? Lembre-se que você é mortal, né? Lembre-se que você é mortal, porque você, eu falo no refrão, né? Você, no final das contas, você vai ser somente uma fotografia fading, né? Me fugiu a palavra em português agora. Que está se esvaindo. Se esvaindo numa lápide. É isso que você vai se tornar. Que está perdendo as cores, talvez. Então, novamente, eu voltei com esse tema E Memento Mori é um dos fundamentos do estoicismo também, né? De você lembrar todo dia que pode ser o último. Então aproveite. Inclusive os estoicos têm uma coisa assim de você fazer planos de 30 dias. Né? Tudo que você vai fazer tem que caber em 30 dias. Porque não é a garantia que você vai viver 30 dias, mas... 30 dias é bastante já, bastante. Né? Então, cara, 30 dias tem que fazer isso aqui. Eu acho legal lembrar da morte o tempo inteiro, mas não com essa coisa baixo astral. Não. Não, mas muito pelo contrário. Tipo, se liga, cara, porque não tem tempo muito pra ficar perdendo tempo. Não, a gente não sabe. É a única coisa. Pode ser um dia, pode ser mais 20 anos. Mais 50, nunca sabe. Pô, Gugu, foi um prazer aí, cara. Nossa, eu adorei o convite. E tá aí aberto. Venha sempre. Quando tiver música nova, vamos falar sobre canção. Bacana. Porque eu acho legal falar. E você tava onde quando você fez essa música que a gente vai estar
mostrando no próximo episódio? Você estava onde? Você estava na tua casa? Tinha alguma coisa especial? Você estava bebendo? Qual é que era a parada? Puxa vida, essa eu não vou lembrar exatamente Não vai lembrar onde eu tava, mas provavelmente eu tava em cenário? casa e tava sozinho, porque foi esse momento aí de pós-separação, assim. Eu tava morando em São José dos Pinhais, numa chácara, então eu tava bem isolado tava do mundo, assim. E de uma certa maneira foi bom, porque foi bem prolífico para eu escrever bastante e vir com essas ideias, assim. Também não tinha ninguém para Não tinha ninguém. E bastante vinho. te distrair, que sempre está presente. Valeu, meu irmão. Massa, massa. Acabou, a gente vai encher esse copo de novo. Valeu! Massa Então, demais. muito bom. Bacana Terça-feira o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer um musical aqui, de explicar pra galera. A gente vai botar o clipe, né? E vamos tentar colocar uma legenda para que as pessoas entendam a letra e possam ir mais a fundo do trabalho da The Secret Legal, Society. cheio Porque- de referências, cheio É. de metáforas ali. Porque a literatura está muito presente, né? As Muito, pessoas acham muito. que a gente não lê nada, mas não, tem tudo um fundamento, né? Falou, Legal, meu irmão? bom demais. Obrigado. Então é isso, gente. Terça-feira tem o videoclipe dessa música. Como é que é o nome, Gugu? The Architecture of Melancholy. Maravilha. E tá em todas as plataformas Todas as do disco. plataformas digitais, no YouTube. E essa música foi adicionada agora como single. Sim. Tá. Então é isso aí, galera. Obrigado e a gente tá de volta agora terça-feira com o Gugu. Falou? Guto Dias, Gugu. Falou, até mais.